Então, eu vou falar, vou contar uma historinha, e a historinha é a historinha de um cara chamado O Quadrado. Só que essa historinha chegou a mim através de um matemático americano chamado Jeff Weeks, que é uma pessoa extremamente interessante, e que, entre outras coisas, escreveu um livro do qual eu vou fazer propaganda no final, que é extremamente interessante. E ele foi aluno de um dos maiores matemáticos que o mundo já viu, que morreu assim, há poucos anos atrás, o William Thurston, que é um grande... Se vocês forem estudar matemática, provavelmente vocês verão o nome do Thurston por aí. Bom, e o Jeff Weeks publicou as memórias de uma pessoa extraordinária chamada O Quadrado, e o Quadrado estava preso quando o Jeff Weeks fez isso, porque o quadrado era subversivo. Né? Você sabe que subversão é ruim. Tá? Bom, então o Quadrado não era extraordinário por causa que ele tinha um nome tão esquisito, mas porque o nome dele era extremamente descritivo, porque o quadrado era um quadrado. E o Quadrado vivia numa cidadinha chamada Planópolis, num universo que era parecido, um universo bidimensional, parecido com um plano gigante. E nesse plano gigante, pelo menos, quer dizer, o começo da história a gente está pensando que esse plano é gigante, não estamos pensando muito além disso, mas não tem gravidade. Tá? Então, os habitantes do planiverso, como esse universo se chama, podem andar em todas as direções sem ser atraídos por gravidade de outras coisas. Tá? E aí, um físico de uma universidade chamada USP, Universidade de Planópolis, chamado o Decágono, propôs uma teoria alternativa para o que seria esse... Então, esse físico chamado Decágono propôs uma nova versão, uma nova ideia para o que seria o universo, o planiverso onde esses seres aí habitam. Tá? E essa ideia do Decágono era uma ideia que dizia que, embora o planiverso não tenha fim, ele não é infinitamente grande, ele se fecha sobre si mesmo. Obviamente, quer dizer, a maioria das pessoas não entendeu o que queria dizer ser uma coisa sem fim, mas que se fecha sobre si mesmo. Todo mundo voltou para assistir a novela e pronto. Né? Mas nós não estamos assistindo novela, então vamos continuar aqui. E aí o Quadrado, que é o nosso herói, se propôs a testar as ideias do Decágono. Tá? Então a ideia do Decágono é a seguinte: ele resolveu testar a ideia do Quadrado, para testar as ideias do Decágono, foi a seguinte: ele vai, quer dizer, se o universo se fecha sobre si mesmo, e se ele andar sempre na mesma direção, ele deve voltar para onde ele começou, tá? Sem jamais cair para fora do universo, por exemplo. Então ele fez isso, ele pegou, obviamente, sendo uma pessoa precavida, ele não queria correr o risco de se perder em alguma floresta esquisita, e portanto, como Ariadne, ele pegou um fio aqui, e amarrou na porta de casa, saiu em direção ao oeste, esperando voltar do leste, e de fato isso aconteceu. Tá? Então ele andou lá 3 semanas em direção ao oeste, andou e voltou para casa, para os fundos da casa dele, e chegou da outra direção, leste. Tudo bem? Então o Quadrado saiu pelo leste e voltou pelo oeste e voltou pelo leste, mas alguns céticos que não estavam nem vendo a novela, mas estavam, quer dizer, e nem eram muito, estavam acreditando no que o Quadrado disse, e falou assim: bom, tudo bem, pode ser que quer dizer, essa teoria do Decágono faça sentido, mas pode simplesmente ser que o Quadrado não tinha uma bússola muito precisa, e ele achava que
andando em direção ao oeste o tempo inteiro, daí para voltar do leste, mas ele não fez isso. Ele se desviou devagarzinho na direção oeste, acabou dando uma volta enorme e fez um círculo enorme como esse. E bom, isso é uma possibilidade. Bom, o quadrado não se deu por satisfeito e falou assim, bom, tudo bem, eu vou repetir esse experimento, né, e vou agora andar em direção ao norte e, bom, esperando voltar em direção ao sul. Tudo bem? Então ele faz isso e aí, bom, novamente ele tinha gasto o fio vermelho tricotando um suéter para o filho e aí resolveu comprar fio azul, porque o fio vermelho acabou, e aí foi para o norte e de fato voltou pelo sul. Tá bom? E aí duas coisas interessantes aconteceram. A primeira é que apenas 2 semanas levaram para ele fazer esse novo percurso. A mais interessante do que isso é que ele não cruzou o fio vermelho ao sair para o norte e voltar. Tá? Então, o que se esperava, e agora pela primeira vez eu desenho, né, eu mostro um desenho aqui, né, bom, visto, né, do nossa perspectiva de seres tridimensionais, sobre como seria, né, o que seria a ideia do decágono, para o que é esse planiverso, né? Então, na ideia do decágono, o planiverso deveria ser bom, plano humanos, né, habitantes do planiverso, entendem o que é uma esfera unidimensional, né, ou círculo. Né? Então, entendem o que é um círculo. Mas um círculo bidimensional é uma coisa meio difícil de entender, né? Eles chamam isso de hipercírculo, talvez, que nós chamamos de esfera. Então a gente consegue ver desenho aqui, todo mundo enxerga a esfera, mas veja, quer dizer, se você sai pelo oeste e volta pelo leste, esse é o fio vermelho, e depois se você sai pelo norte e volta pelo sul, no fio azul aqui, ou você deveria se encontrar lá atrás. Né? Os dois fios deveriam se encontrar. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Né? Bom, e aí essa questão, o que estava acontecendo, ficou, né, aberto durante muito tempo e virou até dando nome para essas coisas, chama o mistério dos fios de luz. Né? Como é possível que isso tenha acontecido? E aí, bom, o verdadeiro herói da história é um matemático, ou uma matemática, a triângula, talvez deveria chamar, mas não tem a triângula. Sugeriu uma e depois várias possibilidades para o que responde, né, o que resolve esse mistério. Então está aí uma possibilidade para o que seria o planiverso. Então o planiverso é uma coisa bidimensional, é a casquinha, né? Bom, eu de novo estou usando essa expressão casquinha para falar com vocês que são seres tridimensionais, tá? Mas o quadrado, o decágono e o triângulo não tem esse tipo de visão. Quer dizer, a gente não pensa, né, no nosso universo, por exemplo, vou falar disso, como uma casquinha de nada. Tá? Mas, bom, eu vou chamar aqui só a casquinha, né, só a superfície da rosquinha, ou a superfície de uma como chama esse negócio de bicicleta? Câmara de ar, né? Então, isso aqui é o que aconteceu. Por exemplo, uma possibilidade é essa, que ele viajou para o oeste, voltou pelo leste, viajou para o norte, para o sul, voltou pelo norte, voltou pelo sul, e os dois fios jamais se encontram. Aí uma possibilidade. Né? E, na verdade, o triângulo acabou se tocando, porque tinha várias outras possibilidades. Podia ser essa casquinha aqui, ou podia ser essa casquinha aqui, e aí ele teria outras viagens para fazer, onde os fios não se encontravam. Tudo bem? Então tá. Então isso aí é o que os plano-humanos, né, que vivem no planiverso, e os plano-matemáticos e os planofísicos pensam. Tá? Agora, a pergunta que fica, quer dizer, que eu acho que a gente quer falar aqui, é o que a gente pensa. Né? O que nós, né, seres tridimensionais, físicos tridimensionais, físicas tridimensionais, matemáticas, astrônomas tridimensionais pensam, né, sobre o nosso universo. Né? Vocês já pensaram sobre isso? Alguém aqui? Qual é a forma do nosso universo? O nosso universo é alguma coisa, né, análoga a esse tipo de coisa aqui?
que foi? Um buraco ao ar. Sim. Buraco ao ar? Bom, mas então, quer dizer, essa pergunta, ela própria, né, eu acho que já é uma pergunta extraordinariamente interessante de se fazer. Né? E eu confesso para vocês, eu só fiz, eu não fiz a pergunta sozinho, eu fiz lendo o livro do Jeff Willis. Que é uma coisa extraordinária. Né? A gente está careca, né, de saber que a Terra, por exemplo, é plana. Mas a gente está careca de saber que tem esses malucos aí que acham que a Terra é um esférica. Né? Tá certo? Mas assim, então a gente. E isso é exatamente, né, a situação desses planos humanos, né, que, bom, tudo bem, a gente talvez vivesse nas savanas da África lá com leões correndo atrás da gente, então não dá para se preocupar muito, mas assim que alguém conseguiu, né, parar para pensar, né, talvez, bom, a primeira ideia imediata é que as savanas são um enorme plano, né, e tal, mas assim, quer dizer, as migrações, etc. Tal, começaram a chegar em outros lugares, etc. Tal, e em algum momento, né, alguém, claro, os gregos já sabiam disso, né, que, bom, a Terra não era um plano infinito, e era sim uma esfera. Né. E por que eu levei tanto tempo para pensar, né, qual é a forma do nosso universo? Então, bom, independente de quais sejam as minhas limitações, vamos falar disso. Né? Então, olha só que tipo de coisa poderia acontecer. Você é um astronauta, né, que está fez um curso de astronautice por correspondência, entra num foguete e vai viajar. Tá? E sai daqui, vai para a galáxia mais distante que você consegue, aí olha de cima, assim, dá uma olhada, vê, encontra um planeta simpático, está com fome, quer fazer um piquenique, desce no planeta e descobre que você está exatamente na esquina de casa. Né? Ou bom, no parque mais próximo. Ou você está, por exemplo, né, fazendo astronomia por observação, e aí olha para o céu em duas direções diferentes, e vê algo que parece ser o mesmo objeto. Ou você está estudando, fazendo esse tipo de... Quer dizer, bom, estudando raios, né, captando coisas de fora e capta uma transmissão de rádio e de repente você está ouvindo, né, uma única, aliás, entrevista que o Lampião deu em vida nos anos 20, né, e você capta um sinal de rádio que é, na verdade, algo que foi emitido da Terra, né, há 100 anos atrás. Esse tipo de coisa bom, te faz pensar assim, bom, tudo bem, talvez o universo, como a Terra, né, você sai, né, em direção à Índia, né, e chega na América, bom, tudo bem, você passar na América, você acaba chegando de volta, talvez o universo não seja fechado, né, como a gente, ou aberto, infinito, como a gente muitas vezes pensa. Né? Então tá, a má notícia, de certo modo, é que nem os cosmólogos, nem os astronautas, nem as astrônomas, nem as físicas, nem os físicos sabem até hoje qual é a forma do nosso universo. Assim, com esse lançamento agora do James Webb, aí, não sei se alguma coisa interessante vai, mas assim, parece que a gente está meio longe de conseguir. Em algum momento teve quer dizer, fizeram um mapeamento da radiação no fundo, tinha uma esperança mais entusiasmada de que isso pudesse ser resolvido, parece que não foi muito por aí, mas totalmente independente disso, matemáticos e matemáticas conseguem pensar não em qual é esse universo. Isso é uma questão, né, da física, de experiências e tal. Mas o que a gente pode pensar, sem precisar de nenhum telescópio de alta resolução enviado pela NASA ao custo de milhões, a gente pode sentar numa cadeirinha, um lápis de papel e pensar em quais as possibilidades que tem para o universo. Né? Exatamente como a gente falou das possibilidades que tem para resolver o mistério dos fios disjuntos, né? A gente pode pensar em quais são os espaços tridimensionais que existem por aí. Bom,
Então tá, então só para. Então os matemáticos chamam espaços tridimensionais de três variedades. Exatamente por que a gente chama de variedade? Bom, em francês, variété, em inglês é manifolds, é um nome. Tá? Mas são chamadas de três variedades exatamente como superfícies, né? A esfera, a rosquinha, etc. e tal, são chamadas, bom, duas variedades ou superfícies. Né? Três é o número de dimensões. E bom, e aí, quer dizer, como nós somos seres tridimensionais, exatamente como o quadrado, o decágono não conseguem desenhar figuras da esfera, ou do plano, ou do toro, que eles podem ver, né, da terceira dimensão, não tem essa possibilidade, a gente não tem possibilidade de desenhar três variedades. Tá? Então a gente tem que inventar outras maneiras de tentar entender quais são essas possibilidades. Então o que a gente faz bom, a gente tem várias coisas e todas elas são importantes, tá? Mas uma que é muito interessante é tentar pensar o que seria viver dentro, né, de um universo como essa ou aquela outra variedade e tentar entender o que a gente veria se a gente vivesse uma ou outra variedade. E eu vou usar um software desenvolvido pelo Jeff Wicks também, escrito pelo Jeff Wicks, que mostra esse tipo de coisa, tá? Mas antes de chegar lá, deixa eu falar algumas outras coisas. Tá? Então, só algumas possibilidades do que seria, o que são esses espaços tridimensionais que não têm fim, né, mas que são limitados. Né? Você não pode cair para fora deles, como a esfera, né? O quadrado, o decágono não cai para fora da esfera, e, no entanto, a esfera não é infinita, né? Como o toro não é infinito, tá? A superfície da rosquinha. Então, talvez a trivialidade mais simples da gente pensar é um toro tridimensional. Né? Então você pega esse quarto aqui, essa sala aqui, né, com um cubo perfeito, digamos, um paralelepípedo, e você identifica, né, a parede de lá com a parede de cá. Isso quer dizer a seguinte coisa: toda vez que igual esse joguinho de videogame, tá certo? Você sai, o seu. Então você sai, né, pela parede lá, você enfia o pé assim, você não quebra o pé, nem a parede, o seu pé reaparece aqui. Enfia a perna assim, não reaparece aqui. E a mesma coisa você enfia uma cabeçada para voar, né, dá uma cabeçada por cima, a cabeça reaparece embaixo e assim por diante. Então o que você veria se você vivesse num universo que é um toro tridimensional é uma imagem meio que assim. Né? Você vê imagens, você olha para frente e vê as suas costas, né? Você olha para o lado, vê o seu ombro, olha para a direita, vê o seu ombro esquerdo, olha para baixo, vê o cabelo realmente. Mas, bom, é interessante pensar como é que ficaria de pique-esconde num negócio desse. Bom, então, tendo falado do toro, que é mais fácil de entender, deixa eu falar um pouco da três-esfera. A três-esfera, que é um pouco mais difícil de pensar, talvez, é uma versão tridimensional da nossa esfera, bem conhecida nossa, a esfera, a superfície de uma bola. Só que, bom, a esfera tridimensional, quer dizer, como a bola, né, a esfera bidimensional é o conjunto de todos os pontos no R3, né, que estão à distância 1 da origem, por exemplo. Né? Bom, a esfera tridimensional é o análogo disso em uma dimensão a mais. Então, digamos que a gente pensa em R4. Bom, o que é R4? É lá, mas é um lugar onde você precisa de 4 coordenadas, 4 números reais, para especificar onde você está. E aí você, como é que você mede a distância? Bom, mede exatamente igual em dimensão 2 e 3, quer dizer, você pega, como é que você mede a distância da origem? Você pega as coordenadas do ponto, eleva as 4 ao quadrado, agora x, y, z e w, cada um delas soma tudo e toma raiz quadrada, isso é a distância da origem, e aí você considera o conjunto de todos os pontos que estão a distância exatamente 1 da origem. Isso é a três-esfera. Tá bom? E note, quer dizer, se nós fôssemos, né,
habitantes do R4, né, a 3 esfera nos pareceria a casquinha de alguma coisa. Que coisa? Bom, a casquinha de uma bola, né, que é uma bola 4-dimensional, exatamente como a esfera, né, uma bola de futebol, é a casquinha, né, a superfície da bola que a gente chuta. Então tá, então isso aí é uma maneira de ver a 3 esferas. Bom, tem outras, né? Quer dizer, então vamos pensar aqui, vamos pensar de outra maneira, né? Quer dizer, tem uma esfera que todo mundo conhece, né? Que é o círculo, né? É o conjunto de todos os pontos que distam um da origem no R2, né? Uma coisa unidimensional, né? Dentro, bom, unidimensional isto é, a casquinha, o círculo ele próprio, né, só tem uma dimensão, né? Mas ele vive em R2, que é um espaço tridimensional, para todos os pontos que tem distância 1 da origem que está no centro aqui. Bom, mas por que não, se a gente foi, né, da esfera bidimensional para a esfera unidimensional, que é o círculo, por que não ir uma dimensão a menos e cair para a dimensão 1? Né? Então agora o nosso, bom, aqui o nosso universo era 3-dimensional e a esfera era a casquinha da bola. Né? Uou. Eu não sei como ir para trás, para frente. Ah, tá. Aqui é muito 3-dimensional, a esfera é a casquinha. Aqui o mundo é bidimensional e, de novo, a esfera é a casquinha, bom, da bola unitária, desse disco unitário aqui. Bom, por que a gente não cai mais uma? Cai mais uma dimensão e vai agora para um mundo unidimensional. E o que é a esfera? Bom, a esfera é a casquinha da bola de raio 1. Bom, o que é a bola de raio 1? É esse intervalo aqui que sai do zero e vai ou para a esquerda ou para a direita. E a casquinha da bola são 2 pontos. Então isso aí é a esfera 0-dimensional. Bom, então tá, e a esfera 3-dimensional é o que eu já falei, mas de toda maneira, também só para ajustar a nomenclatura aqui. Quando eu falo esfera, né, a gente pode querer dizer uma esfera redondinha, perfeita, né, de todos esses pontos e tal, mas às vezes a gente, matemáticos, principalmente gente que pensa em topologia e tal, a gente várias vezes não está muito interessado na forma geométrica da esfera, mas está preocupado com a gente relaxa se a esfera estiver meio deformadinha, etc. Desde que a deformação não inclua você cortar nada, arrebentar um pedaço. Tá? Então, isso aqui, esse objeto aqui, eu também chamo esfera, quer dizer, não é uma esfera redonda, mas é uma esfera topológica. Então a 3 esfera, né, é isso aí que eu falei anteriormente, é a casquinha, né, da bola, né, de raio 1 em R4, e bom, só de novo, né, quer dizer, a 2 esfera ela própria, você pode pensar como uma torre de círculos, tá? Quer dizer, você põe um pontinho lá embaixo, e aí começa a empilhar anéisinhos, né? Círculos cada vez maiores, até que eles chegam a ser círculos de raio 1, depois você começa a empilhar uns mais fininhos, e até que você bota um pontinho aqui em cima. Isso aí é uma maneira de pensar na 2 esferas. Você pode pensar na 1 esfera da mesma forma. Você coloca uma 0, quer dizer, um pontinho lá embaixo, aí começa a empilhar 0 esferas. Bom, 0 esferas são 2 pontos, né? Aí você bota 2 pontos cada vez mais espaçados, até que os pontos atingem uma distância máxima aqui, né? E depois começa a juntar de novo, e no final você coloca um pontinho lá em cima. Né? Então isso aí é a 1 esfera, né? Como um empilhamento de 0 esferas. Bom, e aí a gente pode pensar, desenhar alguma coisa que não faz muito sentido, quer dizer, que não dá para enxergar, mas você pode pensar na 3 esfera como um empilhamento de 2 esferas. Você bota um pontinho, aí começa a crescer esferas bidimensionais, até que você chega numa esfera de raio máximo e volta para um pontinho. E tem mais uma terceira, ou quarta, ou enésima maneira de falar da 3 esfera, que é interessante também, que é a seguinte: a gente pode pensar na 1 esfera, isso é uma outra coisa que também matematicamente é extremamente interessante e importante, é a seguinte: a gente pode pensar no círculo como uma reta na qual você pegou os extremos da reta e juntou num pontinho infinito. É isso que eu desenhei aqui.
E você pode pensar nas duas esferas da mesma maneira, como um plano infinito, e aí você pega todo o infinito do plano, junta tudo isso na boca de um saco e fecha o saco, e aí você tem a duas esferas. E, bom, e a três esferas é o quê? O espaço tridimensional, infinito, digamos, né? Mas aí você torna ele infinito pegando todo, né, e junta isso num pontinho só. Isso aí vira a três esferas. E, bom, e aí, quer dizer, dessa forma de olhar, quer dizer, se você pode imaginar que se você é uma formiga muito pequena vivendo aqui, né, você pode imaginar que o seu universo é uma reta infinita, né? Mas se você começa a explorar melhor, você percebe que a reta infinita, na verdade, é um círculo, né? Se você é um quadrado, né? Você pode morar aqui no planinho e pensar que a terra que você vive se restringe à savana da África e aos leões que estão tentando te comer, mas de repente você começa a sacar que dá para explorar e encontrar outros lugares e voltar. E, bom, quiçá um dia a gente descubra que a três esferas, que a gente vive, que o nosso universo, por exemplo, é uma três esferas. A gente não sabe. Voando, né? Bom, mas aí a gente tem que pensar quais são as coisas que podem acontecer. Vamos ver o que é viver dentro da três esferas. Tá? Como que talvez uma astronauta passeando num foguete por aí conseguisse... Bom, então, o que é isso daí agora? Isso daí é o seguinte... Isso daí é o que seria viver no toro. Tá? Se o nosso espaço fosse um toro tridimensional. Então, isso aqui, veja só, é você, né, ou a sua nave espacial. Tá? Ela está aqui, mas ela também está aqui, está aqui, está aqui, está ali, está lá, está aqui, está aqui. Tudo isso é você. Tá? Bom, por quê? Porque no toro, né, a gente falei aqui, eu olho para frente e vejo a minha nuca, eu olho para o lado e vejo meu ombro, olho para o lado direito e vejo meu ombro esquerdo, olho para cima, tudo bem? Então, isso aqui, todas essas naves espaciais são apenas uma nave espacial que você vê olhando para diversas direções. Tá? O que são essas coisas amarelas aqui, ou sei lá, bege? O que é isso? Bom, isso não existe, isso aí, bom, quer dizer, Deus não colocou, né, isso aí são chamatórios de não, tá? Então, Deus fez o universo desse jeito aí. Não botou umas separações, porque não tem nada para ver. Né? Quer dizer, se você olha, né, para o lado, você vê, né, um número infinito de cópias da Terra, andando para lá, um número infinito de cópias de você mesmo. E esse negócio de colocar colocar isso aqui é só uma maneira, né, de ajudar a gente a enxergar o que está acontecendo. Então, isso aí a gente está mais viajando dentro de uma coisa que é um quadrado, um cubo, né, com os lados identificados. Tudo bem? Mas, quer dizer, Deus não colocou isso aí para a gente ver. Então, o que a gente veria, né, se a gente vivesse num tal universo, seria um monte de cópias da Terra dispostas dessa maneira. Tá bom? Tudo bem? Então, agora está melhor? Oi, fala. Professor, uma coisa que eu fiquei um pouco confuso, tipo, eu não poderia pegar a minha espaçonave e ir para uma outra terra do lado, né, tipo, ao mesmo lugar. Não existe outra terra, só existe essa. Sim. O problema é esse espaço. Mas, tipo, eu não sei, talvez... O que você poderia sim, né, é sair daqui, andar reto naquela direção no seu foguete e chegar no Japão. Sim. Não, mas o que eu tô pensando é que, assim, talvez isso seja muito hipotético, eu esteja trazendo uma realidade física demais, mas, tipo, como se um raio de luz, como que funciona o raio de luz para você enxergar, tipo, a Terra de novo? Bom, é o que a gente está vendo aqui, né? Quer dizer, os raios de luz estão... Quer dizer, se eu parar aqui, a gente está parado agora, né? A nave parou, estacionou, você está olhando para o infinito. E a luz está chegando a você, né? A Terra, a luminosidade supõe alto
produzida pela Terra, chega aos seus olhos dessa direção, daquela direção, daquela, e você vê todas as imagens da mesma Terra, né? Da mesma, vindo do mesmo lugar. É isso. É exatamente isso que a gente está tentando ver aqui. Então tá, então deixa eu trocar de espaço. Então isso ali seria então tá, então vamos ver um outro espaço aqui que tá aí um outro tipo de espaço que também é uma possibilidade e que na verdade o Jeff Weeks com alguns em algum momento em que logo em seguida desses mapas de radiação de fundo apareceram e tal, ele com outras pessoas propuseram que talvez o nosso universo fosse esse espaço aqui, né? Esse espaço aqui é um espaço extremamente importante na história da matemática, ele que chama o espaço do decadimento de Poincaré, que é um espaço que tem propriedades matemáticas fascinantes. E o que é esse espaço? Bom, é isso aí. E você teria quer dizer, a gente teria que sair mandando, né, viagens espaciais para vários lugares, né, olhar, tirar muitas fotografias, mandar telescópios, fazer fotos de vários ângulos, e de alguma maneira interpretar o que quer dizer, né, ver imagens da própria Terra de diversos ângulos, ou entender a radiação de fundo de uma certa forma. Bom, então esse, quer dizer, bom, e em particular, quer dizer, é um fato que nesse, quer dizer, como que você faria isso fisicamente, eu não teria que pensar, né? Mas, quer dizer, é um fato que para esse espaço aqui, né, eu sei porque nós somos matemáticos, eu estudei essas coisas, o Jeff Weeks, as pessoas que estudam esse tipo de coisa, quer dizer, eu sei que nesse universo aqui tem 120 cópias, exatamente 120 cópias da Terra. Né? Que se a gente olha, ao invés de ver um número infinito de terras de assim, de assado, etc. E tal, aqui tem um número finito e esse número é exatamente 120. Não dá para contar, né? Bom, então deixa eu mudar de espaço de novo e agora voltar para... Então vamos ver a esfera. Ela própria. Então está aqui a esfera, ela própria, que foi aquele primeiro exemplo que eu usei lá. Que foi esse aqui. Tá. O que está acontecendo aqui? A gente está no fundo. O que é? A gente está no fundo. Não é foguete? A gente está no fundo, exatamente. Então, esse desenho no fundo aqui, que está meio... Vocês estão enxergando? Esse desenho, tem um desenho aqui apagado, meio verde, vermelho, azul e tal. Isso daí é o quê? Isso daí é a sua nuca, né? o rabo, o fundo do foguete. Por quê? Porque em uma esfera, né, quer dizer, a luz, né, anda em linhas retas. Né? Bom, agora o que quer dizer uma linha reta depende do espaço onde você está. Né? E essa aqui foi uma das sacações do Einstein, que percebeu que gravidade, né, corpos celestes distorcem, né, a geometria perto delas. Né? Então, assim, quando não tem massa, quando não tem corpos maçudos por perto, né, esse espaço parece uma coisa tridimensional euclidiana mesmo, e aí as retas são retas. Mas quando você passa perto de algum corpo celeste muito maçudo, bom, a geometria fica diferente. Então, mas esquece isso aí, não temos planetas, é só a Terra para a gente ver. Numa esfera bidimensional, né, digamos, sem nenhum planópolis, sem nenhum, né, por onde que as linhas retas andam? O que são as linhas retas no esfera? Bom, o que são as linhas retas no esfera? Pensar? Círculo. Quais círculos? Não qualquer círculo. Equatorial.
círculos equatoriais, círculos máximos, círculos de raio máximo. Por isso, não sei se já foram, por exemplo, se for da Inglaterra para Nova York, você não voa, né, por cima do Atlântico, você voa por cima da Groenlândia. Isso por quê? Porque bom, voar por cima do Atlântico não é eficiente. Porque a reta, né, é outra, uma reta que vai um pouco para cima. Bom, quer dizer, imaginem um globo terrestre e pensem qual seria a maneira mais eficiente de chegar, né, de Londres até Nova York. Não é vir por aqui, é vir um pouco para cima. Você está passando por cima do Groenlândia. Então, sim, e outra, né? O que acontece, então, se você está aqui olhando, vamos trocar o ponto de vista, a gente manda os raios de luz dos nossos olhos para enxergar as coisas, tá? Ou vice-versa, na verdade. Então você está aqui olhando, né? E os seus raios de luz, os raios de luz estão chegando ao seu. Quando é que eles chegam? Bom, eles chegam de todos os círculos máximos da esfera, quando está na esfera, né, ao seu redor. Bom, mas todos os círculos máximos que passam por você se encontram, né, num ponto, no outro extremo, né, no ponto antípoda da esfera, lá do outro lado. E isso vale para a esfera zero-dimensional, embora não tenha raios de luz na esfera zero-dimensional. Na esfera unidimensional vale isso, na esfera dois-dimensional vale isso, e certamente na esfera três-dimensional isso também vale. Todas as retas, né, na esfera três-dimensional são círculos máximos e eles se encontram em outro ponto. E é por isso, né, que olhando da ponta do seu foguete, você vê o rabo do seu foguete. Sempre. E por isso que essa imagem tem esse rabo de foguete lá atrás. Tá? Outra coisa interessante, então, aqui, quando a Terra, você passa pelo lado da Terra, você passou pelo lado da Terra. Aí ela reaparece lá, só que ela aparece mais escurinha. Isso também pode ser explicado porque se você está viajando, né, e a Terra está aqui, né, ou a Terra está aqui, você vai passando por ela aqui, e quando você passa por ela, você começa a ver outra imagem da Terra que está do outro lado, só que ela fica escura por causa de um efeito, a umidade do ar aí que não deixa você enxergar ela tão bem quanto você enxerga ao passar do lado dela, né? E bom, e aqui a gente está viajando aí ao longo de um círculo máximo, vendo a esfera que vem e volta. Bom, deixa eu ver. Bom, então tá. E aí deixa eu mostrar mais um tipo. Bom, então isso aí é a três esfera. E deixa eu mostrar mais um tipo de espaço bom, é muito menos óbvio o que está acontecendo nesse espaço do que. Desculpa aí, talvez ele esteja acabando, né? Mas deixa eu só colocar aqui. Tá. Então, tá aqui, deixa eu colocar aqui um pouco só para a gente. Esse espaço é um espaço muito diferente dos outros que a gente viu. A gente viu as três esferas, a gente viu três toros. E aí eu estou botando aqui algo que Deus não colocou, que são esses chamados, as bordas do domínio fundamental. Tem um negócio aqui que chama domínio fundamental, que é um poliedro com faces identificadas, etc. Só que a geometria desse espaço aqui é muito diferente das outras. Nós chamamos de geometria hiperbólica, de curvatura negativa, que os astrônomos chamam, os cosmólogos chamam de espaços abertos. Mas toda maneira. Bom, e um espaço como esse aqui, não sei se vocês podem, mas não é muito claro como que a gente descobriria qual espaço é esse. Na verdade, nem eu sei. Lendo o nome dele ali, eu não sei que espaço é esse. Teria que estudar. Então, a gente viu agora o que seria viver em vários tipos de espaço. Bom, um desses espaços que eu mostrei, que eu não falei, é esse espaço dodecaedro de Poincaré, bom, esse aqui eu posso explicar, quer dizer, você pega o dodecaedro, igual a gente identificou faces de um cubo ou de um paralelepípedo, né, face oposta. Alguém que já pegou o dodecaedro na mão? É um objeto extremamente interessante. Um dodecaedro regular, com faces pentagonais. Bom, o desenho está aqui, mas pegar na mão é outra coisa. Em particular,
dá para ver que se você olha para uma face de assim, né, a face de trás, bom, primeiro tem essa simetria, né, bilateral, que tem faces paralelas, né, 6 pares de faces paralelas, e as faces paralelas, ela não é igual ao retângulo, que o retângulo ali trasladado para cá, elas têm uma diferença de fase, assim, né? Então, se você olha para cá, tem essa pontinha aqui, o lado de trás está fora da pontinha. Então, se você quiser fazer uma identificação de face desse dodecaedro, você teria que dobrar, quer dizer, dar uma torcida quando chega do outro lado. E esse tipo de coisa que a gente faz com o dodecaedro, você identifica as faces um pouco torcidinhas e obtém um espaço chamado espaço dodecaedro de Poincaré, que é um espaço super interessante. Tá? Bom, e tem um outro espaço que chama variedade de Seyfert-Weber, que é também obtido do dodecaedro com faces identificadas, só que as identificações, em vez de ser por mínimo rotação necessária, você roda o mínimo e mais quer dizer, sei lá, um quinto de volta. E aí dá um outro espaço completamente diferente, totalmente diferente. Né? Então, em algum momento, né, o Geoffrey propôs o espaço dodecaedro de Poincaré como um modelo do universo. Parece que isso aí não aguentou o teste do tempo. Bom, esse é o livro, que é um livro extraordinariamente interessante para qualquer um aqui ler. Muito interessante. Bom, está em inglês, mas é muito bom, super legal. E o software que eu usei aqui está nesse site aqui, inteiramente grátis. Então, tem esse, tem vários outros, tem joguinho, tem um monte de coisa que brinca com essas coisas do espaço. Tá? Então, esse aqui é o fim da palestra, mas não é o fim do universo, fim e nem da pesquisa. Tá? Matemática e nessas coisas. Por favor.